Mas vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, bora estudar. Ah, tem muitas caras conhecidas aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Stanley, sou professor de Direito Civil, Processo Civil. Estarei com vocês em 7 encontros. Nós vamos ter 4 aulas de civil material e 3 aulas de civil processual. Tá? Primeiro a gente vai aqui bater toda a parte material na aula de hoje. Semana que vem nós temos uma dobradinha, uma sequência. E aí na seguinte, primeiro horário, fechamos material para depois começarmos a trabalhar direito processual civil. Okay? Como a nossa matéria é a maior, e é por isso que alguns têm um pouquinho de medo de fazer na segunda fase, né? Só porque a gente tem 2.040 e poucos artigos no Código Civil e mais de 1.000 no Código de Processo Civil e um monte de lei especial, né? Aí o pessoal fica um pouquinho com medo. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu só tenho 4 encontros de 2 horas para trabalhar civil com vocês. Obviamente que não vai dar para a gente trabalhar nem mesmo todos os pontos importantes. Eu já fiz aqui uma apanhada daqueles que são os mais importantes, mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente não vai conseguir trabalhar em sala. O pessoal criou um grupo de WhatsApp para essa turma? Ficou sabendo? Não? Provavelmente eles vão criar. Aí eu vou mandar um link para vocês de um grupo nosso de civil. Tá bom? Aí vocês entram no nosso grupo e lá eu vou passando alguns materiais complementares, porque a gente tem gravado e está no YouTube, aí eu coloco para vocês direito das coisas, posse propriedade, eu coloco um material complementar para vocês. Também vou ver se eu consigo agendar ali para gravar um de responsabilidade civil e disponibilizo para vocês. Tá? Porque aqui presencialmente nós vamos fazer 4 pontos. Vamos começar hoje, parte geral, pessoas naturais. Na semana que vem a gente continua com a parte geral, só que fato jurídico e prescrição. E aí no segundo horário começaremos a falar de obrigações. E na última aula de civil, de trabalhar família e sucessões. Então eu vou deixar direito das coisas e responsabilidade civil para mandar para vocês no nosso grupo que eu vou criar e passo o link depois, tá bom? Veja bem, vamos lá começar então. Primeira parte que quero trabalhar com vocês nessa primeira aula está lá na parte geral do Código Civil, estudo das pessoas naturais. No estudo das pessoas naturais, que costuma cair, a parte geral, costuma cair bastante em prova da OAB, por quê? Porque vocês estudaram lá no início, né? Então a FGV sabe que a grande maioria já não se lembra mais. E aí, consequentemente, é uma parte que costuma cair em provas da FGV, e eu tenho uma aposta muito grande nesse pedacinho, porque já tem aí umas 3 provas que não foi cobrado. Então já está na hora deles retornarem. A FGV ela é bem cíclica. E aí, nesse primeiro momento, no que toca ali a pessoa natural, não vou nem entrar no conceito de pessoa natural e pessoa jurídica, tem 3 institutos que são indispensáveis que vocês saibam para uma prova, especialmente uma prova da FGV, para exame da ordem, onde cai muita letra da lei. Quais são esses 3 institutos? Personalidade, capacidade, sendo que essa capacidade ela será dividida em 2 espécies: capacidade de direito e capacidade de fato. Por isso que disse 3 institutos fundamentais, 3 institutos que são básicos: personalidade civil, capacidade de direito, capacidade de fato, sendo que essa capacidade de direito, ela também é chamada de capacidade de aquisição ou capacidade de gozo. Então, tem uma outra expressão, normalmente cai capacidade de direito. E essa capacidade de fato, ela será chamada também de capacidade de exercício. Então, nesse primeiro momento, vamos aqui à identificação do significado de cada uma dessas expressões, que vocês estudaram lá em Direito Civil 1. Então, está bem longe, né? Mas eu tenho certeza que vocês se lembram, porque Direito Civil marca nossas vidas, né?
Então, a gente esquece penal, a gente esquece trabalho, civil a gente não costuma esquecer, não. Vamos lá, personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Por isso que, num primeiro momento, apenas as pessoas poderiam ser titulares de direitos e assumir obrigações. Num primeiro momento, porque nós temos ali algumas exceções, né, que são os chamados entes despersonalizados, que, muito embora, como o nome sugere, não tenham personalidade, eles podem titularizar alguns direitos, algumas obrigações, e ali entre os entes despersonalizados, nós teremos condomínio, massa falida, espólio, herança jacente, herança vacante. Mas, como regra, as pessoas é que podem titularizar direitos e deveres na ordem civil, por isso que nós vamos identificar a personalidade como sendo essa aptidão genérica, como essa aptidão ampla. E mais do que isso, a personalidade é o que define a pessoa. Lá no primeiro semestre, o direito civil ele se chama pessoas e bens. E com isso eu tenho ali um aspecto visual de dois grandes grupos no direito, que é o grupo das pessoas e o grupo das coisas. Sendo que o que os diferencia é exatamente a personalidade. Por isso que nós vamos dizer que a personalidade é o atributo que define a pessoa. Porque se não tem personalidade, então não é pessoa. Consequentemente, coisa. Atributo definidor da pessoa e o atributo que garantirá a essa pessoa uma proteção mínima e uma proteção existencial por parte do Estado. Que vocês vão relembrar lá em direito constitucional, professor Eduardo, né, que vai ministrar, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que diz: é fundamento do Estado democrático de direito a proteção da dignidade da pessoa humana. Aí, nesse contexto, percebam, personalidade é aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo que define a pessoa e que garante à pessoa uma proteção mínima e existencial por parte do Estado, pelo simples fato de ser pessoa. Independente do que tenha feito, independente da idade, independente da sua condição psíquica e intelectual, toda pessoa receberá uma proteção mínima e existencial por parte do Estado, que aqui no direito civil chamaremos de direitos da personalidade. Bem próximo ali ao conceito de personalidade, nós teremos o conceito de capacidade de direito. O que é a capacidade de direito? Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Alguns vão dizer ali, portanto, que é a capacidade para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Percebam que o conceito é muito próximo. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, e a capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Tanto que alguns chegam até a dizer que as expressões seriam sinônimas. Com a devida vênia, não são. Não são porque, muito embora toda pessoa, e grave isso, toda pessoa tenha capacidade de direito, e esse é o conteúdo do artigo 1º do Código Civil, né? Se você abrir lá, artigo 1º do Código Civil, o legislador vai dizer: toda pessoa é capaz. Só que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, essa capacidade aqui, toda pessoa tem. Todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. E aí, como as expressões são muito próximas, alguns vão dizer que elas são sinônimas. Não, não são. Porque, muito embora toda pessoa seja capaz de direitos e deveres na ordem civil, a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que tem capacidade de direito é pessoa. Como assim, professor? Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direito. Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direito. E sujeito não é sinônimo de pessoa. Na verdade, sujeito é gênero. Espécies de sujeito nós temos
o ente personalizado e nós temos o ente despersonalizado. Ente despersonalizado. Então, enquanto sujeito de direito é gênero, do qual são espécies entes personalizados e entes despersonalizados. Opa, se tem personalidade é pessoa. Então, aqui, nos entes personalizados, nós teremos a pessoa natural e a pessoa jurídica. E aqui, entre os entes despersonalizados, que percebam, ente despersonalizado, não tem personalidade, então não é pessoa. Não é pessoa, mas tem capacidade de direito. Pode adquirir alguns direitos e deveres inerentes à sua existência. Nós teremos aqui, entre os entes despersonalizados, o espólio, a massa falida, a herança jacente e vacante. Eita, estou meio atrasado. Ou eu que estou adiantado. E o condomínio. Então, notem. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz. Então, todo aquele que tem personalidade, tem capacidade de direito. Então, pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Só que a recíproca não é verdadeira. Embora toda pessoa seja capaz, nem todo aquele que é capaz é pessoa. Porque eu tenho aqui um grupo embaixo, chamado de entes despersonalizados, portanto que não tem personalidade, mas que também podem adquirir alguns direitos e deveres inerentes à sua existência. Condomínio, massa falida, herança jacente, herança vacante e o espólio. Quem está mais atento aí às discussões do Congresso Nacional, mês passado, o Senado Federal aprovou uma lei que muda a natureza do animal. Então, atentos ao Senado, o Senado aprovou uma lei que muda a natureza jurídica do animal. Só que o animal não vai se tornar pessoa, não. De acordo com o texto da lei que foi para a Câmara tem que aprovar também. De acordo com o texto da lei que foi para a Câmara, o animal provavelmente vai entrar aqui, ó. Ele se tornará sujeito de direito, só que sem ser pessoa. Então, ele vai entrar aqui como ente despersonalizado. Tá? Mas a gente não vai aprofundar, não. Eu tenho algumas críticas aí, mas não teríamos tempo para falar. Enfim, personalidade, atributo que define a pessoa, capacidade de direito, aptidão para ser sujeito de direito e dever na ordem civil. Toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz, grave isso. Toda pessoa tem capacidade de direito. O que nem toda pessoa tem é a capacidade de fato. O que nem toda pessoa tem é a capacidade de fato, que nós vamos então conceituar como a aptidão para exercer os direitos e deveres. Notem, capacidade de direito é aptidão para titularizar direitos e deveres. Vou fazer uma pergunta que eu faço lá no primeiro semestre, no segundo semestre, que obviamente todos vocês sabem a resposta, mas lá é didático fazer, né? Uma criança de 2 anos pode ser proprietária de um imóvel? Pode. Porque ela tem personalidade e ela tem capacidade de direito. Uma criança pode ser credora numa relação obrigacional? Pode. Ela pode ser devedora numa relação obrigacional? Pode. Professor, devedora? Mas se ela é proprietária do imóvel, ela não tem que pagar IPTU? Então pode.
toda pessoa é capaz. Toda pessoa, portanto, pode titularizar direitos e obrigações na ordem civil. O que nem toda pessoa pode é exercer pessoalmente os seus direitos e deveres. O que nem toda pessoa tem é a aptidão para exercer pessoalmente, individualmente, os atos da vida civil. E aí é nesse contexto que se encontra a chamada capacidade de fato. Aptidão para exercer. E então o legislador vai me apresentar lá no artigo 3º e no artigo 4º uma relação de pessoas que são absolutamente incapazes e uma relação de pessoas que são relativamente incapazes. A capacidade de fato nem toda pessoa tem. E ela é gradual. Teremos ali um grupo de absolutamente incapazes, outros de relativamente incapazes, e se o indivíduo tiver as duas espécies, então ele será plenamente capaz. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o rol dos absolutamente e relativamente capazes. Tá? Aí no seu material você vai encontrar o quadrinho sinótico com a diferença de cada uma dos institutos. Mas vejam bem, um dos temas mais polêmicos do direito civil relacionados à personalidade diz respeito ao seu início. Quando que começa a personalidade civil? E vejam, se a personalidade é o atributo que define a pessoa, fora do direito nós vamos falar quando que começa a pessoa. Porque no momento em que iniciar a personalidade, deixa ali de ser coisa e se torna pessoa, né? Por isso que o tema é um dos mais polêmicos do direito e o Código Civil no artigo 2º não nos ajuda, né? Não nos ajuda muito, porque lá no artigo 2º ele vai dizer que a personalidade começa do nascimento com vida. O Código Civil ele me diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. E por isso, a despeito das discussões entre 3 teorias que eu vou mencionar, numa prova de concurso público, numa prova de FGV especialmente, que cai letra da lei, se for inquirido acerca do início da personalidade, você vai marcar que começa do nascimento com vida, tá? Mesmo que não concorde, porque é o texto da lei. E muitas vezes vai cair ele Ctrl+C, Ctrl+V. De acordo com o Código Civil, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, que momento que começa a personalidade? Do nascimento com vida está ali. Só que o tema é polêmico por conta da sequência, né? Porque ele não colocou um ponto final. Ele vai me dizer que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E é aí que a questão fica contraditória. Porque se a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, e ela começa do nascimento, como que aquele ou aquilo, né, que ainda não nasceu, tem direito para ser protegido, né? Por isso que o Código Civil, já no artigo 2º, ele se mostra ali tanto quanto contraditório. E, consequentemente, surgem 3 teorias. Nós temos a teoria natalista, que, repito, é a teoria que você vai marcar se questionado sobre o início da personalidade, né? Teoria natalista, você vai marcar se for questionado sobre o início da personalidade numa prova objetiva. Aí, para aqueles que escolheram civil, na segunda fase, se cair em dissertativa, eu tenho como adotar uma outra. Em questão objetiva, se cair início da personalidade, você vai marcar a teoria natalista, personalidade começa do nascimento com vida. Agora, se questionado sobre os direitos do nascituro, aí você vai adotar a teoria concepcionista. Teoria concepcionista é aquela que defende, a despeito do texto da lei, que a personalidade começa da concepção. E essa teoria se funda no fato de que o nascituro tem muitos direitos em nosso ordenamento, no fato de que o nascituro ele recebe a mesma proteção das pessoas nascidas ao longo de todo o Código Civil e leis especiais.
Então, o nascituro ele tem muitos direitos. Essa é a tese que prevalece na jurisprudência. Essa é a tese que prevalece na doutrina. Os tribunais brasileiros são notoriamente concepcionistas. E, na verdade, a própria lei é. A despeito do Código Civil dizer a personalidade começa do nascimento, a lei também é concepcionista, porque quando a gente vai falar sobre os direitos do nascituro, já volto aqui na personalidade condicional, nós vamos ter ali rol exemplificativo, meramente exemplificativo. São direitos do nascituro. O nascituro ele tem direito de personalidade, porque ele tem direito à vida. No Brasil, o aborto é proibido, ainda que tenha ali algumas exceções, 3. Mas exceções que só confirmam a regra. Então, se o nascituro tem direito à vida é direito à personalidade, ele é titular de direito da personalidade. O nascituro tem direito à integridade física. Afinal, existem, vocês já sabem, os alimentos gravídicos, que embora seja postulado pela mulher grávida, esses alimentos é para prover a integridade física, ou são para prover a integridade física do nascituro. O nascituro ele tem proteção pelo ECA, proteção pré-natal e proteção perinatal. O nascituro ele é herdeiro legítimo. Está lá no artigo 1798. E aí esse artigo ele amplia a contradição do Código Civil, porque o mesmo Código Civil que no artigo 2º me diz a personalidade começa do nascimento, lá no 1798, depois você pode conferir, ele vai dizer assim: legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou já concebidas à época da abertura da sucessão. Então, mesmo o Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento, lá na frente chama o nascituro de pessoa. E a personalidade é o que define a pessoa, né? Então, amplia a contradição. Ele é herdeiro legítimo. Poxa. Se eu quiser fazer uma doação para um nascituro, eu posso. Se eu quiser fazer um testamento em benefício do nascituro, eu posso. O legislador coloca ele lá no rol dos legitimados para ser beneficiado por testamento, o nascituro. O STJ, reiteradas vezes, decidiu que se uma mulher grávida sofre um acidente automobilístico e, em razão do acidente, perde o bebê, ela e o genitor, portanto, ambos os pais, terão direito à indenização do seguro DPVAT. Para reforçar que esse não é um seguro para ela, pelo dano que ela sofreu, mas em razão da morte do nascituro. Né? Aqueles que me conhecem sabem, eu tenho um cachorrinho chamado Tobias. Se a Gabriela, minha esposa, estiver ali andando de carro, sofreu um acidente e o Tobias morrer, a gente não tem seguro DPVAT, porque ele não é pessoa. Agora, se uma mulher grávida sofre um acidente automobilístico e perde o bebê, tem seguro DPVAT. Por quê? Porque o STJ entende que o nascituro, ele é pessoa. Também, reiteradas vezes, especialmente em 2 julgados, o STJ disse que se o pai morrer vítima de acidente de trabalho antes do bebê nascer, essa criança terá sofrido dano moral por não ter tido a oportunidade de conhecer o pai. E aí várias decisões do STJ reconhecendo que o fato de ter sido retirada a possibilidade do nascituro conhecer o seu pai, em razão do acidente de trabalho, abre para ele a possibilidade de reclamar indenização por dano moral. Famoso caso, Rafinha Bastos e Vanessa Camargo, lembra? Vanessa Camargo, Rafinha Bastos, Vanessa Camargo grávida, né, já quase tendo bebê, aí fizeram lá uma reportagem numa festa, né, uma reportagem do CQC que ela estava, foi para a bancada do CQC, o Marcelo Tais faz uma piadinha, Marco Luque faz outra, e quando chega a vez do Rafinha Bastos, né, ele faz lá a infame piada, que a Vanessa Camargo estava tão bonita, grávida, que, entre aspas, ele comeria ela e o bebê junto. E ela entendeu que essa piada foi ofensiva. E ajuizaram uma ação indenizatória contra o Rafinha Bastos. A peculiaridade dessa ação é que os autores da ação foram 3 pessoas. Vanessa Camargo,
marido e o nascituro. O nascituro, à época, ele não tinha nascido ainda, quando foi proposta a ação. O juiz natalista determinou que ele fosse retirado do polo ativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo falou que, se a piada foi ofensiva, não analisando o mérito, ele também foi ofendido porque a personalidade começa da concepção, volta. E no ano passado transitou em julgado a decisão do STJ condenando o Rafinha Bastos a pagar R$150 mil a título de dano moral. 50 para Vanessa, 50 para o marido, 50 para a criança. STJ reforçando a tese concepcionista. Então, o nascituro ele tem muitos direitos. Se você for inquirido na prova acerca dos direitos do nascituro, pense tal qual concepcionista. Agora, numa prova objetiva em que cai letra da lei, se perguntar qual é o início da personalidade, aí você vai colocar nascimento com vida, porque é o texto da lei, artigo 2º. Tá? E essa teoria da personalidade condicional, professor, que é a que sobra, né? Essa teoria ela vai dizer que o nascituro é uma pessoa sob condição. E no estudo de negócio jurídico, nós vamos analisar na próxima semana, condição é evento futuro incerto. Então, os adeptos da teoria condicionalista, teoria da personalidade condicional, vão dizer que o nascituro é uma pessoa sob condição, porque a efetiva aquisição da personalidade estaria subordinada a evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. Essa teoria ela é pouquíssimo adotada, só que ela foi muito importante para quê? Para que nós fizéssemos uma revisão da teoria concepcionista. De modo que hoje, nos tribunais, nós teremos o seguinte padrão, que pode cair numa questão de sucessões, por exemplo, lá na hora da OAB. A teoria da Maria Helena Diniz, né? Vocês gostam muito dela, livrinho fácil de ler, né? Estudaram o direito civil inteiro com a Maria Helena Diniz, né? A teoria da Maria Helena Diniz, que apesar de ser muito técnica, de ser um livro muito pesado, ela prevalece quase sempre no STJ. E a teoria dela é praticamente unânime atualmente. Ela vai dizer que a personalidade veja bem, ela é concepcionista, tá? Ela só fez uma revisão da teoria em razão dessa última tese. Ela vai dizer que a personalidade ela se divide em duas: personalidade formal e personalidade material. Sendo que a personalidade formal está relacionada à aquisição e à titularização de direitos extrapatrimoniais. Direitos extrapatrimoniais. E a personalidade material está relacionada à titularização de direitos patrimoniais. A personalidade formal, a personalidade que é extrapatrimonial, ela começa da concepção. Ela começa da concepção. E essa outra, personalidade material, que está relacionada a patrimônio, começa do nascimento com vida. Com isso, o que a Maria Helena Diniz sustenta, e é praticamente unânime nos tribunais? O nascituro, ele é pessoa. Ele é pessoa porque ele tem personalidade formal e todos esses direitos citados ele tem. Integridade física, direito à vida, direito à moral, direito à imagem. Direito à imagem. Tem um caso célebre do direito brasileiro, absolutamente verídico, né? Depois você pode buscar no Google, que reforça essa ideia de que o nascituro tem direito à imagem. Que é um caso de uma mulher que ela estava lá dirigindo o carro, parou no semáforo, tinha um outdoor. E aí no outdoor tinha uma propaganda de uma clínica, né, de gestante, enfim,
com a imagem de uma ultrassonografia. E ela parou lá o carro no semáforo, olhou pro outdoor e falou assim: é meu filho. É minha filha, para ser mais técnico. É minha filha. O meu filho nasceu dia 11 de julho agora. Eu só não fui em uma ultrassonografia. Nunca vi nada naquilo. Nunca vi nada naquilo. Desde o primeiro que a minha esposa e o médico veem tudo. Eles começaram lá no início, tá, depois, a perninha, o bracinho e tal. No final já estavam vendo que era parecido com quem, né? Esse aqui é o nariz, é tal pessoa. Né? Eu nunca vi nada. Falava que via, né? Porque eu não ia ficar só assim, né? Mas a mulher, ela bateu o olho lá no outdoor e falou assim: é minha filha. Foi atrás do advogado e pagando, né? A gente faz, né? Acho que ele não deve ter acreditado muito nela, mas estava pagando, ajuizaram a ação. Era a filha dela. E o Código Civil me diz no artigo 20 que a imagem da pessoa não pode ser utilizada para fins econômicos sem a sua autorização. Né? Então, a imagem da criança, quando ainda nascituro, foi utilizada para fins econômicos sem a autorização da sua representante. E o judiciário entendeu que ela foi violada na sua imagem. Condenou a clínica a pagar dano moral. Então, veja, isso tudo porque o nascituro tem personalidade formal. Então, ele tem direito à honra, tem direito à imagem, tem direito a nome, tem direito à integridade física, integridade intelectual. Tem direito a... Pera aí. É o Kleber que está lá em cima, né? Tem que ser. Né? Daqui a pouco eles começam a bater o pé por 60 segundos. Né? A gente espera, acabar para voltar. Né? Mas o nascituro tem personalidade formal. Então ele tem direito, todos os direitos extrapatrimoniais de uma pessoa ele também tem. Só que ele não pode ser dono de nada. Ele não pode ser credor de ninguém, nem devedor de ninguém. Portanto, perceba o seguinte, se lá na sua prova cair algo como o nascituro pode ser beneficiado por uma doação? Pode. Pode ser beneficiado por um testamento? Pode. Não tem problema. O nascituro pode ser violado na sua honra e, portanto, sofrer dano moral? Pode. Só que grave é o seguinte, ele não pode ser dono daquilo que recebeu por doação, enquanto nascituro. Ele não pode ser dono daquilo que recebeu por testamento, enquanto nascituro. Ele não tem direito à indenização, fruto da violação do dano moral, enquanto nascituro. Por quê? Porque ele não tem de personalidade material ainda. Esses direitos patrimoniais, eles serão recebidos por um nascituro no momento em que ele nascer, e se nascer com vida. A personalidade patrimonial começa do nascimento com vida. O que marca o nascimento com vida? Como é que eu vou saber se nasceu vivo ou se não nasceu vivo? Eu preciso saber. O que marca é a respiração, né? A atividade cardiorrespiratória é que vai determinar se o nascituro nasceu vivo ou se ele é um natimorto. E eu preciso saber disso? Preciso saber, né? Sem dúvida nenhuma. Olha aqui, o artigo 29 da Resolução 1 do Conselho Nacional de Saúde. Nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do produto da concepção quando, após a separação, respire e tenha batimentos cardíacos, tendo sido ou não cortado o cordão umbilical, esteja ou não desprendido da placenta. Então, o que marca é a respiração. Inflou o pulmão por uma única vez que seja, nasceu vivo. Não respirou, natimorto. Né? Lá no início a gente fala, tem um exame de medicina legal que vai identificar isso. Né? É um exame chamado docimasia hidrostática de Galeno, que coloca o pulmão, coloca o bebê numa bacia com água. Né? E aí, se ele boiar, nasceu vivo, porque o pulmão inflou. Né? Então, se boiar, nasceu vivo. Se não boiar, nasceu morto. Preciso saber disso? Preciso. Primeiro, porque se ele nasceu vivo, eu tenho que fazer 2 assentos. Né? Tem que ter certidão de nascimento e certidão de óbito. Primeiro por isso. E talvez por uma questão sucessória. Né? Imagina que aqueles que foram meus alunos já viram esse exemplo, porque eu já dei nas aulas de sucessões. Imagina que determinada pessoa, AH, autor da herança. Tá? Uma determinada pessoa muito rica, não tinha filhos,
não tinha esposa, né? Um rapaz aqui, muito rico, não tinha filhos, não tinha esposa. Talvez por isso rico. Fica difícil ser rico tendo esposa e filho, né? Guri tem 2 meses, nunca vi gastar tanto, meu filho. Né? Imagina quando crescer, vai piorar. Exatamente, aí dá uma preocupação grande, né? Mas o sujeito, como ele não tinha filho, não era casado, muito rico. E tinha pai e mãe. Tinha pai e mãe. Beleza. E aí ele vai lá gastar o dinheiro dele no carnaval, Salvador, conhece uma determinada mulher, nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto antes, conhece uma determinada mulher, relaciona-se sexualmente com ela e ela engravida. Beleza. Nascituro. Na volta de Salvador para Cuiabá, o avião que ele estava cai e ele morre. Beleza, artigo 1798 do Código Civil, legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou concebidas à época da abertura da sucessão. Já estava concebido. Se tem descendente, ascendente não herda, né? Então, por hora, ele tem um descendente e tudo é dele. Ou será dele. Aí conta a história que essa mulher lá, por volta do 8º mês, é levada às pressas para o hospital, de forma emergencial, e parto de emergência, o bebê morre. Fez o exame clínico, ele não respirou, pô, então não nasceu vivo. Se ele não nasceu vivo, muito embora fosse o herdeiro, ele não era dono da herança, não tinha personalidade material. Né? Se não nasceu vivo, aquilo que dele será distribuído entre os pais do autor da herança. 50%, 50%. Agora, se na nossa história restar constatado que ele respirou e, portanto, nasceu vivo, ele, que já era o herdeiro legítimo e único herdeiro legítimo, tornou-se proprietário da herança no momento em que nasceu vivo, adquiriu personalidade material, e tendo morrido logo em seguida, fizemos, além do assento de vida e de morte, o inventário também. Ele não tem descendentes, né? Também não era casado e não vivia em união estável, né? Então eu vou chamar os pais. O pai já é morto, a mãe não. Opa. 100% para a mãe. Ou seja, todo o patrimônio desse rapaz aqui, muito rico, foi parar com aquela mulher que ele viu por uma vez só. Por uma vez só. Ah, porque ela é herdeira dele? Não. Porque ela é herdeira do filho dele. Que depois de ter recebido a herança porque nasceu vivo, morreu e a sua mãe foi chamada a suceder. Né? Então, nascimento com vida é o que determina a aquisição da personalidade material. E com isso a possibilidade de ser credor, devedor, proprietário, inclusive proprietário da herança. Okay. Perceba que não existe prazo mínimo de vida. No Brasil tem alguns países que após nascer, o bebê tem que sobreviver por 24 horas. E somente assim que ele será declarado nascido vivo. Não é necessário um parecer de vida viável, porque lá em penal o professor vai falar sobre a possibilidade de aborto no caso de anencefalia. Só que nesse caso a mulher tem o direito de abortar, ela não é obrigada a isso. De modo que se quiser ter o bebê, ok. E se ele respirar, nasceu vivo. Mesmo que morra logo em seguida. Respirou, nasceu vivo. Então não há necessidade de um parecer médico afirmando que ela é viável. E não precisa nem cortar o cordão umbilical e nem estar desprendido da placenta. O que determina o nascimento vivo é única e exclusivamente a respiração. Né? Na verdade, a atividade cardiorrespiratória. Ok? Beleza. Voltemos aqui à incapacidade de fato. Acabou personalidade. Capacidade de fato. Capacidade de fato conforme dissemos, nem toda pessoa tem. Nem toda pessoa tem. Ela é gradual. Então eu tenho ali um grupo de pessoas que são absolutamente incapazes, outros relativamente capazes, e aqueles que são plenamente capazes porque tem as duas espécies. O
pessoal que está fazendo OAB agora começou a faculdade quando? 2015? Perfeito. Então, se vocês tiveram Direito Civil 1 ainda em 2015, o que vocês aprenderam lá está errado hoje. Por quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado no meio de 2015 e entrou em vigor no finalzinho, ele mudou a teoria da incapacidade. Antes do Estatuto, eu tinha aqui um artigo 3º que me falava assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Antes do Estatuto. Os menores de 16, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Beleza. Veio o Estatuto, novo artigo 3º, incisos revogados, caput alterado. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos. Ponto final. Então, atualmente, o único critério que define a absoluta incapacidade é o critério etário, é o critério idade. Serão considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos e apenas eles. Apenas eles. A FGV pode tentar fazer várias pegadinhas ali e grave isso. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto final. Aí os índios, professores? O índio vai ser regulado por lei especial, né? O índio está em lei especial, não está no Código Civil. São absolutamente capazes os menores de 16 anos. O fulano de tal estava lá de carro, sofreu um acidente grave, entrou em coma e por conta disso não tem a menor condição de praticar atos da vida civil. Logo, absolutamente incapaz. Não. Absolutamente capaz, menor de 16 anos. Aí tem gente que tem coragem de fazer recurso. Sei disso porque os meus alunos tentam arguir depois, né, comigo. Fala assim, mas ele poderia ter menos de 16 anos, né? Eu marquei que ele era absolutamente capaz, não por conta do coma, né? É porque eu imaginei que ele tivesse 15 anos de idade, né? E o enunciado não falou. Beleza. Lembra que eu não posso presumir incapacidade, né? Então, se eu não tenho essa informação, a presunção é de que ele é maior. A presunção é de que ele é maior. De modo que, se a questão é estar em coma, absolutamente ele não é. Absolutamente capaz ele não é. Tem uma enfermidade mental gravíssima, como o Código dizia, né? Uma enfermidade mental gravíssima que o priva da possibilidade de praticar qualquer ato. Então, absolutamente capaz? Não. Absolutamente capaz apenas os menores de 16 anos. Grave isso. Artigo 4º. Antes do Estatuto, o artigo 4º do Código Civil dizia assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental não tenham discernimento, ou melhor, tenham o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Novo artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18. Ébrios habituais e viciados em tóxico. Aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade. E os pródigos. Notem o seguinte: não tem deficiente. Não tem mais essa expressão deficiente no Código Civil no âmbito da teoria da incapacidade. Ou enfermidade mental, ou excepcional. Tanto no artigo 3º quanto no artigo 4º, essas expressões elas não são mais utilizadas. Na verdade, esse foi o grande intuito do artigo 6º do Estatuto. Porque o artigo 6º do Estatuto vai me dizer que a plena capacidade para os atos da vida civil não será afetada pela deficiência, qualquer que seja. A ideia do Estatuto, portanto, é o quê? Ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência intelectual, física, enfim, qualquer natureza.
Deficiência não é critério definidor da incapacidade. Pode ser que, em razão de alguma espécie, que priva ali a aptidão para o exercício de alguns atos da vida civil, o deficiente ele seja enquadrado, pode ser, tá? Porque não é. Ele não é pelo fato de ser deficiente. Essa é a ideia que você precisa guardar. Pode ser que, em razão disso, ele se enquadre no inciso 3, que vai me dizer aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade. Aí, nesse caso, não pela deficiência, mas por uma causa transitória ou permanente impeditiva da vontade, será relativamente incapaz. Tá? Grave isso porque se na sua prova cair, e está na hora de voltar, estou dizendo, está na hora de cair novamente. Já tem aí 3 provas que a FGV não cobra. Cair critérios da incapacidade, se aparecer o deficiente, duvide. Duvide da questão. Bem provável que a alternativa esteja errada. A menos que na sequência diga que, em razão disso, ele tem uma causa transitória, permanente, impeditiva da vontade. Mas duvide da questão. Duvide da questão, que é bem possível que ela esteja errada. Okay? Aí no seu material vai estar ali estruturado artigo 3º e artigo 4º. Perfeito. Capacidade de fato, capacidade para exercer os atos da vida civil. Exercer. O absolutamente incapaz e o relativamente incapaz não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. Lembrando que o relativamente, alguns, ele pode. Por exemplo, o relativamente incapaz pode votar, maior de 16, menor de 18, criteritário. Pode votar. Tem direito a ser testemunha, tem aptidão para ser testemunha de contrato. Ele pode fazer testamento. Se cair em sucessões, lembre o seguinte, o maior de 16 anos tem legitimidade para fazer testamento. Professor, desde que assistido? Não, sozinho. O testamento é ato personalíssimo. Eu não posso submeter o direito de testar à representação ou assistência. Então, quando o legislador vem e me diz que a idade testamentária, a idade para fazer testamento é 16 anos, o maior de 16 anos pode fazer testamento e pode fazer sozinho. Agora, regra geral, os atos negociais não poderão ser realizados sozinhos, também pelo relativamente capaz. Aí, nesse contexto, veja, eles não podem fazer sozinhos. De modo que, quando trabalhamos a incapacidade de fato, nós vamos dizer que o absolutamente incapaz ele poderá celebrar negócios jurídicos desde que a incapacidade seja suprida. Qual que é o suprimento da absoluta incapacidade? Representação. Então, o absolutamente capaz ele pode celebrar os negócios jurídicos desde que representado. Sob pena de nulidade. O absolutamente incapaz pode celebrar negócio jurídico desde que representado, sob pena desse negócio jurídico ser nulo. Nulo. Artigo 166, inciso 1 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, sem representação, né? Porque se representado, absolutamente válido. Já o relativamente incapaz ele também poderá celebrar os negócios jurídicos desde que a incapacidade seja suprida e, nesse caso, o suprimento da relativa incapacidade é a
assistência. Assistência. O relativamente capaz pode celebrar negócio jurídico desde que assistido, sob pena desse negócio jurídico ser considerado anulável. Anulável. Absolutamente incapaz mediante representação, sob pena de nulidade absoluta. Relativamente incapaz mediante assistência, sob pena de anulabilidade, é o que vai nos dizer o artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Okay? Lembrando que nulo e anulável, portanto, não são as mesmas coisas, né? Não confundam nulo com anulável. Semana que vem a gente vai fazer a diferença. Vamos falar de negócio jurídico. A grande diferença entre o nulo e o anulável é que o nulo pode ser questionado a qualquer tempo. O nulo não conserta, o nulo não convalida em razão do tempo. Portanto, ele não está sujeito a prazo. Agora, o negócio jurídico anulável, ele pode convalidar em razão do tempo, porque o direito de alegar a anulação está sujeito a prazo decadencial, que nesse caso será de 4 anos. 4 anos. Artigo 178, inciso 3. A anulação deve ser arguida no prazo de 4 anos. Artigo 178, inciso 3. Só que nós vamos falar na aula que vem que esses 4 anos eles serão contados de quando cessar a incapacidade, né? Então, se eu estou diante de uma questão que é a idade, o negócio foi celebrado com um guri de 17 anos de idade. Anulável, sem assistência, anulável. 4 anos contados de quando ele fizer 18. 4 anos contados de quando cessar a incapacidade. Tá? Peço que vocês deem uma olhada também, depois em casa, ler direitinho, 2 artigos. O artigo 105, e o artigo 180. Artigo 105 e o artigo 180. Que estão relacionados à anulação por relativa incapacidade. O que o 105 vai dizer? Primeiro, que quando o negócio jurídico for anulável por relativa incapacidade, só o incapaz é que tem direito de anular o negócio. Só aquele que era incapaz quando celebrou o negócio é que tem legitimidade para questionar. Então, se eu, maior e capaz, celebro um contrato de compra e venda com um guri de 16 anos, sem assistência, eu não posso anular o contrato. Eu não tenho legitimidade para anular o contrato. Só ele que tem. Prazo de 4 anos contados de quando ele completar 18. E o 180 vai me trazer uma exceção à regra de que o negócio jurídico celebrado pelo menor de 18, maior de 16, sem assistência é anulável. Por que uma exceção? Primeiro perceba, só o incapaz pode alegar. Só o incapaz pode alegar. E no 180, nem ele poderá. Então, estarei diante de um contrato celebrado por um relativamente capaz sem assistência, que não será anulado. Não será passivo de anulação. Por quê? Porque o menor de 18, maior de 16, dolosamente omitiu a sua idade ou maliciosamente declarou-se maior. Fui lá celebrar o contrato com ele, tem 16 anos, né? Atualmente eu dou aula para primeiro semestre também. Tinha um tempo que eu não dava aula para primeiro semestre. Atualmente estou dando tanto na Unic quanto na Univag. E é incrível, né? Porque eu chego lá na sala de aula, tem uns 7, 8 lá que tem 17 anos, 16 anos. Falei, pô, né? Exato.
Eu entrei com 17, né? Mas aí a gente esquece disso, né? O gurizão lá de 17, cara tem mais barba do que eu, tá com 17, tem 17 anos. Como é que eu vou perceber, como é que eu vou saber pela situação fática que ele é menor de idade e, portanto, dependeria de assistência? Eu não sou obrigado a exigir RG na hora que eu vou celebrar contrato. De modo que se num cenário como esse, ao redigir uma minuta, ele dolosamente disser que é maior, então eu coloquei lá, fulano de tal, brasileiro, solteiro, estudante, maior e capaz. Ele declarou-se maior e capaz. Ele também não poderá anular o contrato. Que é o que o artigo 180 vai dizer. Eu não posso anular, porque eu sou capaz, esse é um direito só daquele que era relativamente capaz. E ele também não poderá, porque maliciosamente ocultou sua idade, ou declarou-se maior. Então é uma exceçãozinha a regra que é bom ser guardada. Perfeito? Olha ali algumas questões para a gente colocar em prática isso aqui. Assinale a opção correta acerca das pessoas naturais e jurídicas. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade civil por meio da emancipação, voltando à condição de incapaz se, um ano após o casamento, sobrevier a separação judicial. A gente vai ver que essa ali está errada, porque não volta a ser incapaz. De fato, será emancipado, mas não volta a ser incapaz. B. Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Veremos que é admitido sim. C. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. D. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. C ou D? C. C. Porque eu estou falando de personalidade. Personalidade é aquilo que define a pessoa. Não tem nada a ver com idade, condição psíquica, intelectual, que tenha feito, que tenha deixado de fazer. A personalidade da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, é o texto da lei, já dizia, artigo 2º, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. A existência da pessoa jurídica começa da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo cartório. Tá? Então a D está errada também. A pessoa é todo ente físico ou moral suscetível de direitos e obrigações, sendo, portanto, sujeito de direitos. Tendo o fragmento do texto acima como referência, assinale a opção correta. A capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. Tá tudo errado, né? Primeiro porque a capacidade me remete para aptidão e não inaptidão. Né? E a capacidade de exercício, que é a capacidade de fato, é a aptidão para exercer os direitos e não para se titular deles. Né? Totalmente errado. B. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Lembra quando essa questão não é da OAB, tá? Essa questão foi uma questão de um concurso, se eu não me engano, de magistratura, de magis. Mas lembra que alguns erraram por problema no português, não foi nem de direito, não. Questão de gramática, meio questão de interpretação de texto, melhor dizendo. Veja bem, a capacidade de exercício, que é de fato, da pessoa natural, pressupõe a de gozo ou de direito. O que está dizendo aqui? Aquele que é capaz de exercício, ele é antes disso capaz de direito. A capacidade de fato pressupõe a existência do direito. Né? Mas esta, que é a capacidade de direito, pode subsistir sem aquela. Certo ou errado? Certo. Por quê, professor? É possível que alguém tenha capacidade de direito e não tenha capacidade de fato? Sim, ué. O guri que acabou de nascer, absolutamente incapaz de fato, mas tem capacidade de direito. Então é possível que tenha capacidade de direito e não tenha capacidade de fato. Agora, o inverso não. Se ele tem capacidade de fato, ele tem obrigatoriamente capacidade de direito. É o que a questão está
está pontuando, né? As outras duas alternativas erradas, vamos para frente por causa do tempo. Está no seu material. Questãozinha de certo e errado que eu tirei fragmentos para vocês perceberem como que pode cair. Veja lá. Ó. Devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos de idade não são considerados sujeitos de direitos e de obrigações. Falso, porque a capacidade de direito toda pessoa tem. Toda pessoa tem. O absolutamente incapaz, ele não tem aptidão para exercer os próprios direitos. A pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz, porque não pode exprimir sua vontade. Falso. Absolutamente incapaz, idade, menor de 16 anos. Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir a sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil. Falso. Só idade. Menor de 16 anos. Causa permanente, inciso 3 do artigo 4º, relativa à incapacidade. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Certo? O critério é a idade. Critério é a idade. Isso aqui, deixa eu ver se eu coloquei essa questão, não. Acho que eu não coloquei, não. Mas eu vi num concurso público recentemente, uma que dizia o seguinte: as crianças são absolutamente incapazes e os adolescentes relativamente incapazes. Ponto. Certo ou errado? Está errado. Está errado porque, na verdade, ele misturou duas classificações. Uma do ECA e uma do Código Civil. Né? Lá no ECA é criança até 12 anos. A partir de já é adolescente. Então, de fato, toda criança é absolutamente incapaz. Perfeito. Agora, nem todo adolescente é relativamente incapaz. O adolescente até 16 é absolutamente incapaz. De 16 a 18, relativamente. Toda criança é absolutamente incapaz mesmo, isso é indiscutível. A questão é o adolescente. Vai depender da idade. Misturou dois conceitos, né? Um do ECA e um do direito civil, do Código Civil. A pessoa maior de 18 anos, que em decorrência de lesão causada em acidente, entre em estado de coma e por isso fique transitoriamente impedida de exprimir sua vontade, será considerada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Falso, mais uma vez, idade. Eu não escrevi nada disso aqui, tá? Tudo de prova de concurso. Não necessariamente da FGV, porque a gente tem que pegar de outros concursos, porque o nosso edital proíbe repetir questão. Não pode ficar idêntica, né? Às vezes fica quase idêntica, mas não pode ficar. Então a gente pega de outros concursos para vocês verem como que cai. Essa aqui é OAB, essa aqui foi espetacular quando caiu. Um monte de gente errou. André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva a vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo do discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve pleitear. A nulidade dos negócios por incapacidade absoluta, decorrente da enfermidade ou deficiência mental. B. A nulidade dos negócios por causa transitória e impeditiva da expressão da vontade. C. A anulação do negócio por causa transitória e impeditiva da expressão da vontade. Ou D. A anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente da enfermidade ou deficiência mental. C. Nulo não é. A gente sabe que não. Na época, como ainda estava fresco a mudança, um monte de aluno marcou a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente da enfermidade ou deficiência mental. Ninguém é incapaz por conta da deficiência, qualquer que seja.
Pode ser que, em razão dela, esteja diante de uma causa transitória ou permanente impeditiva da vontade. Como aqui, causa transitória. Anulação por causa transitória impeditiva da expressão da vontade. Inciso 3 do artigo 4º. Feito. Cessação da incapacidade. Quando cessa a incapacidade? A incapacidade cessa quando o fato que lhe deu causa é extinto. Então, se eu estou pensando na questão idade, cessará aos 18. Se eu estou pensando em relativa incapacidade por ser a pessoa ébrio habitual, viciada em tóxico, por uma causa transitória ou permanente impeditiva da vontade, ou por ser ele pródigo, cessará no momento em que a curatela for levantada. Porque nesses outros incisos, eu vou precisar de uma ação, de uma ação de interdição para definir curador. Então, quando a curatela for levantada, cessa a incapacidade. Agora, o critério etário ele é automático. Então, bateu 18, cessou a incapacidade. Só que é possível que, mesmo antes de completar 18 anos, o indivíduo se torne plenamente capaz para os atos da vida civil. Isso se dará em razão da emancipação, que todo mundo sabe. Em razão da emancipação, a pessoa menor, se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. O que nem todos lá fora sabem, e que talvez, só talvez, alguns de vocês tenham esquecido, é que existem 3 espécies de emancipação. Eu tenho emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. A primeira delas, que é a emancipação voluntária, que está na primeira parte do inciso 1, parágrafo único, artigo 5º, é aquela concedida pelos pais. Exatamente. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Poderá ser emancipado por concessão dos pais. Grave isso. Pais. Significa que avô não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Só pais que podem. E num primeiro momento, plural. Pais. Os 2. Vai precisar da manifestação de ambos os pais. Excepcionalmente, um poderá emancipar o filho sozinho na falta do outro. Como se falta? Falta técnica. Morte, ausência, e não vou tratá-los como meus alunos lá do início, Que lá no início eles acham que a ausência é aquele pai que nunca vai lá ver o filho, Então pai é ausente, A ausência é aquele que está em local incerto e não sabido, que a gente vai começar a preparar para declarar a morte dele. Então, morte, ausência ou perda do poder familiar. Para emancipar voluntariamente, eu preciso de ambos os pais, ou um deles, na falta do outro. Morte, ausência ou perda do poder familiar. Essa emancipação voluntária será feita por instrumento público, portanto, por escritura pública, lavrada por um tabelião, independentemente de homologação judicial. Não precisa mexer no judiciário. Independentemente de homologação judicial. E ela é reservada àqueles que têm pelo menos 16 anos. Que eu tenho idade mínima. Tem que ter pelo menos 16 anos. O Código Civil vai dizer lá, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Se o menor tiver pelo menos 16 anos, que está lá no finalzinho. Ok? E a emancipação judicial, que também está no inciso 1. E aí, antes de chegar lá, deixa eu fazer aqui um destaque, Uma possível questão, inclusive, para aqueles que vão fazer segunda fase civil, aqueles que têm um pouco mais de coragem, que vão fazer segunda fase civil. Veja bem, se o casal está divorciado e foi determinada a guarda exclusiva da mãe, ela pode sozinha emancipar? Não, não pode. É um na falta do outro, falta técnica, morte, ausência ou perda do poder familiar. Então, mesmo que o casal esteja divorciado e que a guarda seja exclusiva, ainda assim dependerá da vontade de ambos. Agora, emancipação judicial. Agora sim, parágrafo único, segunda parte do inciso 1.
Emancipação judicial é aquela declarada por sentença. Ela é declarada por sentença. Quando? Quando o menor estiver sob tutela. Porque tutor não pode emancipar voluntariamente. Só os pais podem. Só os pais podem. Então, se o menor, os pais já morreram, por exemplo, está sob tutela, tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Será necessária uma ação judicial e a emancipação será declarada por sentença. Ou, se esse menor não está sob tutela, os pais não concordam um com o outro. Um quer emancipar, o outro não quer. Aí se tem conflito entre eles, vou precisar de uma decisão judicial. Né? Então, a emancipação judicial ela se opera em dois cenários. Menor sob tutela, quando houver conflito entre os pais. E a emancipação legal, que é a chamada de emancipação automática. Automática porque essa não precisa ser registrada. As outras duas precisam. As outras duas eu vou precisar registrar lá no cartório de pessoas. No caso da emancipação legal, tão logo ocorrido o evento que a lei determina, está emancipado para os atos da vida civil. Muito embora, vez ou outra, a gente faça o registro, porque eu vou lá no banco para poder abrir uma conta sozinho, ele não quer, né? Mesmo que eu já tenha cumprido alguma dessas hipóteses. Então, vez ou outra, eu acabo tendo que registrar, mas não precisaria. Ela é automática. Quais são as situações? A partir do inciso 2 do artigo 5º. Primeiro, pelo casamento. O casamento emancipa. A união estável não, tá? O casamento emancipa. E aí lembre-se, inicinho desse ano, imagino que todos vocês, ou quase todos, estudaram direito de família antes de 2019. Alguns aqui até estudaram comigo. E aí quando a gente falava lá de direito de família lá atrás, tinha a possibilidade do menor de 16 anos casar. Caso de gravidez ou para excluir a pena de um crime. Sendo que essa segunda parte a gente já entendia que estava revogada já. Né? Mas sobrava ali, gravidez. No caso de gravidez, o menor de 16 anos poderia casar. Inicinho desse ano, o Bolsonaro sancionou uma lei proibindo o casamento do menor de 16 anos. Então, atualmente, só podem casar maiores de 16. Não há mais nenhuma situação que autorize o casamento do menor de 16 anos. Só o maior de 16. Não é para nós não, né? Só o maior de 16 e tão logo ocorra o casamento, está emancipado. Os atos da vida civil. Pelo exercício de emprego público efetivo, desconheço algum emprego público que possa ser exercido por menor de idade. Pelo menos nesses anos trabalhando com concurso público, todos os editais que eu peguei tem que ser maior de 18. Me disseram que lá no finalzinho, no início da década de 90, tinha alguns empregos públicos que podiam ser exercidos pelos menores. Office boy, concursado, enfim. E aí ele era emancipado. Né? Mas, enfim, se existe ou não, você grava, emprego público emancipa. Exercício do emprego público efetivo emancipa. Pela colação de grau em ensino superior. Né? Um gênio aí que conseguiu formar no ensino superior antes dos 18. Tá emancipado. E atualmente não é tão difícil não, tá? Porque tecnólogo, né? Tecnólogo é considerado como superior. E aí se ele acaba ali com 15 anos, 16 anos, talvez consiga terminar com 17, quase 18 ali, né? E vai ser emancipado. Mas vai que, né? Colação de grau em ensino superior emancipa. E economia própria. Economia própria. O menor que tem a economia própria, porque ele é um empresário, né? Estabelecimento civil comercial, ou em razão de uma relação de emprego que lhe confira essa economia própria. Aí ele será emancipado automaticamente. Oiê? Veja bem, pode sim. O que eu vou determinar não é o fato dele ser sócio ou não, é se
essa sociedade, ou seja, esse estabelecimento comercial, civil, o confere para ele economia própria. Economia própria e subsistência. Então pode sim, possível. Né? Mas aí veja bem, ele vai ter, nesse caso aqui, do ponto de vista prático, ele vai ter que ajuizar uma açãozinha declaratória, porque dificilmente ele vai conseguir celebrar negócios jurídicos, embora a lei diga que automaticamente estaria, tá? Emancipado. Mas dificilmente alguém vai celebrar negócio jurídico com ele, sem assistência. Então vai acabar tendo que buscar uma açãozinha declaratória para isso. Mas sim, é possível. Possível. E nesse caso aqui também acontece com pessoas famosas, né? A Maísa era muito mais rica do que os pais dela quando completou 16 anos de idade. Artistas aí, enfim, youtubers da vida, vão enquadrar aqui no inciso 5 que serão emancipados automaticamente. Só deixa eu fazer uma nota aqui técnica. Hoje, para casar, precisa ter 16 anos, né? Então aqui precisa ter pelo menos 16 anos. E no inciso 5 também, estabelecimento civil ou comercial, ou relação de emprego que confira economia própria e ele tenha pelo menos 16 anos. Aqui também tem que ter 16 anos. Tá? O inciso 3 e 4, em exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, não tem idade mínima. Sejamos sinceros, é difícil a gente imaginar esse cenário com menos de 18. Mas se for possível alguém ali com 14 anos enquadrar no inciso 3 ou 4, ele será emancipado. Porque eles não exigem idade mínima. Exercício de emprego público efetivo e colação de grau em ensino superior. Não exige idade mínima. O que exige idade mínima é emancipação voluntária, aquela dos pais, emancipação judicial, do tutor, tem que ter 16 anos, casamento e economia própria. Okay? Alguns destaques rápidos. O menor emancipado continua menor, tá? O menor emancipado continua menor. Por que desse destaque? Porque enquanto menor, mesmo emancipado, ele continua protegido pelo ECA. Ele continua a ter a proteção do Estatuto da Criança e dos Adolescentes. E outra questão, né? Ele continua menor criminalmente também. Porque já me perguntaram, o menor emancipado pode tirar CNH? Não pode. Não pode por quê? Porque o Código de Trânsito vai dizer que o motorista, aquele que está ao volante, responde criminalmente pelos atos que ele cometer ao volante. O menor emancipado continua menor criminalmente. Então, por conta disso, muito embora emancipado, ele não pode tirar CNH. Ele se torna capaz para os atos da vida civil, para contratos em geral, por exemplo. A emancipação ela é irrevogável. Então, a Dona Maria emancipou a Érica quando ela tinha 16 anos, estou criando aqui. Emancipou ela quando tinha 16 anos, aí ela começou a aprontar muito aos 17, a Dona Maria quer revogar a emancipação. Não tem como. Irrevogável. Irrevogável, né? Foi emancipada, ela que apronta, né? Dona Maria. Uma vez emancipado de vez. Não tem mais como voltar atrás. Ela é irretratável, mas pode ser anulada, porque a emancipação é ato jurídico. E o ato jurídico, se estiver viciado, pode ser anulado. Anulado, por exemplo, por erro. Ou anulado por dolo, por coação, enfim, sei lá. Aí veja, o sujeito se casou aos 16 anos, divorciou aos 17, volta a ser incapaz? Não. O casamento foi anulado aos 17. Volta a ser incapaz? Para a grande maioria da doutrina, sim. Porque aí eu estou diante de anulação. Anulação. A causa da emancipação é inválida. E aí ela vai ser, consequentemente, anulada. Tá? E questãozinha de responsabilidade civil. Código Civil me diz que os pais respondem pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos. Correto? Só que os filhos, mesmo não emancipados, gravem isso, respondem subsidiariamente. Os pais respondem pelos atos ilícitos cometidos pelo filho. Beleza. Tem como o menor de idade ser responsabilizado, mesmo não estando emancipado,
ser responsabilizado diretamente, ou melhor, ser responsabilizado pelo ato ilícito que ele cometeu pessoalmente? Tem. Por isso que a gente diz que o menor, ele responde subsidiariamente. Os pais respondem objetivamente, mas o menor pode ser responsabilizado. Quando? Quando os pais não tiverem condições financeiras para isso e ele menor tiver. É um guri lá, um youtuber, né, tem um lá de cabelinho enrolado lá que faz propaganda da Vivo e tal, e que ganha uma nota, tem 12 anos de idade. Aí ele entra no Instagram da vida, xinga uma outra pessoa, vincula lá notícias falsas acerca dela, e essa pessoa, ofendida na sua moral, juíza uma ação indenizatória. Os pais dele não têm como pagar 80 mil reais de indenização, mas ele tem. Então, nesse caso, ele pode ser responsabilizado, subsidiariamente. Perfeito. Ah, mas e se ele for emancipado, professor? Aí ele pode ser responsabilizado direto. O menor emancipado responde pelos atos ilícitos que ele cometer. O que você precisa guardar, o STJ já disse isso, é que mesmo se o menor for emancipado, então ele passa a responder pelos atos ilícitos que cometer, os pais continuam responsáveis. Só que solidariamente. Aí a relação já não é mais subsidiária, né? Primeiro os pais, depois o filho, se não tiverem condições de pagar. O que acontece é que se o menor tiver emancipado, os dois responderão solidariamente. Pais e o próprio menor. Por que isso? Porque senão os pais poderiam emancipar os filhos só para ficar livre de eventual responsabilidade civil, né? Então eles continuam responsáveis, só que agora solidariamente. Beleza? Veja ali algumas questões rápidas. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16, começou o estágio voluntário em companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Isso aqui, principal mesmo. Porque isso aqui já caiu um monte de vezes na OAB. Essas todas aqui são da OAB, inclusive. Né? Emancipação cai bastante. Com 17 anos, ele foi morar com a sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou no exercício do respectivo emprego. Em que momento que ele foi emancipado? No concurso, exatamente. Porque primeiro, alguns ali marcaram namorada na época. Né? Primeiro porque é namorada. Né? E segundo que mesmo que não fosse união estável não emancipa. União estável não emancipa, é o casamento que emancipa. Então, ele foi emancipado em julho de 2013. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido. José poderá ser emancipado em procedimento judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. C. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário o procedimento judicial. E D. José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. Letra A. Menor sob tutela, tutor não pode emancipar voluntariamente. Tem que ser judicial. Então, alternativa A, procedimento judicial, sentença. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em um concurso público e iniciou exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo um restaurante. O cara é um gênio, né? Porque, rapaz... Né? Beleza, mas em que momento que ele foi emancipado? Casamento. Exatamente. No momento em que contraiu o casamento. Essa expressão é tão feia, né? Está no código, né? Contrair casamento. Porque se contrair é doença, né?
Mas está lá, né? Contrair casamento. Né? Em algumas situações você fica mal também depois que casa, mas ao ensejo da separação judicial de Carlos e Cláudia, o juiz determinou que a guarda do filho do casal, Mário, então com 16 anos, ficaria com o pai. Por considerar que o filho já tinha maturidade suficiente para dirigir sua pessoa e administrar seus bens, Carlos elaborou um instrumento particular de emancipação e o encaminhou para o registro competente, sem que a mãe do menor tivesse conhecimento. Na hipótese da emancipação, é válida? Não. Né? Então, eu já posso cortar os 3 primeiros. Letra D e E. Não é válida. Exclusivamente porque o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. E E. Não é válida. Porque além de o poder familiar dever ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, a emancipação voluntária somente pode ser materializada por instrumento público. D ou E? Último ou penúltimo? Aê. Aê. Aê, porque na narrativa fática aqui, além dele ter feito sozinho, o que não pode, porque ela não tinha poder familiar, ele fez por instrumento particular. Pô. Tem que ser instrumento público. Né? Emancipação concedida por ambos os pais por instrumento público. Por instrumento público, letra E, então, letra correta. Como tudo que começa, a gente está falando de pessoa natural, né? Tudo que começa acaba. Então vamos falar da morte dela. Fim da pessoa natural. Fim da pessoa natural. O fim da personalidade ocorre com a morte. Beleza. Só que existem 3 espécies de morte. Morte real, presumida sem ausência e presumida com ausência. Então, 3 espécies. Morte real é a morte de corpo presente. Né? Não preciso presumir nada, porque o sujeito está aqui na minha frente, morto. Foi declarado assim por laudo médico, então não precisa de presumir nada, só enterra. Agora, tem vezes que tem situação que o indivíduo não está presente, e por conta disso a gente precisa presumir a morte. Porque eu não posso deixar uma pessoa que desapareceu viva ad eterno, né? A morte é fato jurídico, ela determina uma série de consequências. Então, não tendo corpo presente, nós precisaremos presumir a morte. Só que existem 2 espécies de morte presumida. Morte presumida sem ausência, morte presumida com ausência. Morte presumida sem ausência. Aquela que acontece quando é extremamente provável a morte de pessoa que estava com a vida sob risco. Extremamente provável. A gente não tem corpo, mas é muito provável que esteja morta. A gente tem provas aqui do envolvimento dessa pessoa com uma situação de extremo perigo. O que provavelmente vai acontecer lá em Brumadinho, né? Já acabaram as buscas? Acho que ainda não, né? Pelo menos não ouvi falar sobre o fim das buscas. Mas, enfim, sei que tem um monte ali que ainda não foi identificado. 27 ainda, né? Se encerradas as buscas, esses não forem identificados, eles serão declarados mortos, presumidamente sem ausência. Porque é extremamente provável a morte deles. Né? Inciso 1. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Na verdade, em perigo de morte, né? Mas tudo bem. Probleminha de português do código. Né? Ou, essa hipótese a gente quase nunca vê, ou não me lembro disso ter acontecido no Brasil, que é a situação de guerra. Né? Aquele que, feito prisioneiro em campanha, feito prisioneiro em guerra, não retornar até 2 anos após o fim. Então eu tenho 2 hipóteses aqui de morte presumida sem ausência. Extrema probabilidade de morte daquele que estava com a vida sob risco, e em caso de guerra, terminou a guerra, não retornou até 2 anos após o término. Morte presumida sem ausência. Essa morte só poderá ser declarada depois de esgotadas as buscas. Tá? Então, lá em Brumadinho, ninguém foi declarado morto ainda. Parágrafo único.
só pode ser declarada a morte presumida depois que encerradas as buscas. E o juiz vai fixar a data do provável falecimento, que vai ser o dia do desastre, né? Obviamente. Ok? Agora, se o indivíduo não está envolvido com uma situação de extremo perigo, não estava envolvido com uma situação de extremo perigo, e também não estava em guerra, mas simplesmente desapareceu. Está em local incerto e não sabido. Aí nós vamos declarar a morte presumida posteriormente à ausência. Então, quando a pessoa estiver em local incerto e não sabido, esse é o parâmetro. Se o enunciado determinar ali uma situação de extremo perigo, ele vai ser declarado morto diretamente. Tá? Acabou as buscas, morto. Se ele está em local incerto e não sabido, se ele desapareceu, antes de declarar a morte, eu tenho que primeiro declarar a ausência. Perfeito? E aí, nesse caminho, nós vamos ter 3 fases processuais. A morte presumida com ausência, ela se divide em 3 fases processuais. Quais? Primeira fase, fase de curadoria dos bens. O legislador vai dizer que, estando a pessoa em local incerto e não sabido, qualquer interessado poderá provocar o Poder Judiciário, e nesse primeiro momento o juiz vai declarar a ausência, mandar arrecadar os bens, então identificar, e nomear um curador. E nomear alguém para administrar os bens. Existe uma ordem preferencial de curador. Primeiro vai ser o cônjuge, tá? E aí o STJ entende que esse inciso deve ser interpretado extensivamente, portanto alcança união estável, tá? Cônjuge ou companheiro. Não tendo cônjuge, ou ele não podendo exercer, os pais, não tendo pais ou não podendo exercer, algum dos descendentes, e se tiver briga ali entre todo mundo, o juiz vai nomear um curador dativo. Então, alguém de fora, com renome, né, pessoa respeitável para fazer a administração desse bem. Quanto tempo que vai durar a primeira fase da morte presumida com decretação de ausência? Essa fase vai durar 1 ano. 1 ano ou 3. 1 ou 3. Tá? O artigo 25 me traz aqui a ordem dos curadores, né? Enunciado 97 estende-se também ao companheiro. Beleza? E aí o artigo 26. Passado 1 ano da nomeação do curador, declaração da ausência e nomeação do curador, ou 3. 3 quando, professor? 3 quando esse sujeito que sumiu, embora tenha sumido, deixou um procurador. Aí é menos provável que ele esteja morto, né? Porque você deixou um procurador, e aí por conta disso o legislador aumenta o prazo. Então, se a pessoa simplesmente desapareceu, primeira fase, declara ausência, arrecada bens, nomeia curador. 1 ano depois, podemos pedir a abertura da sucessão provisória. Se ele sumiu e deixou um procurador, 3 anos depois. Aí vai aumentar. Beleza. Na sucessão provisória, nós vamos entregar posse. Posse dos bens aos herdeiros, conforme a ordem de chamamento. Posse. Então, abre ali a sucessão provisória e os herdeiros passarão a exercer posse justa e posse de boa-fé. Esse segundo estágio, essa segunda fase de sucessão provisória, ela vai durar quanto tempo? 10 anos, em regra. 10 anos. Então, eu vou ter 1 ano de curadoria de bens e, regra geral, 10 anos de sucessão provisória. Perceba o seguinte, que não são 10 anos da ausência, do desaparecimento. Tá? Porque é muito comum o pessoal falar assim, na morte presumida com ausência, quanto tempo para declarar a morte? 10 anos depois. Pelo menos 11. Porque eu tenho que ter 1 ano de curadoria. Então, se tudo funcionar muito rápido, né, o sujeito desapareceu hoje. Aí eu vou lá e já inicio amanhã o procedimento, porque não tem prazo mínimo para começar. Né? Aí inicio amanhã o procedimento.
para ser declarada a morte, nós vamos ter pelo menos 11 anos. 1 ano de curadoria e 10 anos de sucessão provisória. Por quê? Porque o legislador diz o seguinte: a sucessão definitiva ela será aberta 10 anos após o trânsito em julgado da decisão que abriu a sucessão provisória. 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória. Ou seja, 1 ano depois ou 3 anos depois, se o sujeito deixou procurador, né? Ok? Beleza, 10 anos. É possível, todavia, porque essa é a regra, 1 ano de curadoria, ou 3, 10 anos de provisória. É possível, entretanto, que esse prazo seja reduzido a 5 anos, para declarar morte. Quando nós poderemos postular a declaração da morte e a abertura da sucessão definitiva quando o ausente contar 80 anos e a 5 não se tiver notícia dele. Que o legislador vai me dizer, né, no artigo 38. O prazo poderá ser reduzido a 5 anos quando o ausente contar 80 e a 5 não se tiver notícia dele. Aí eu consigo declarar a morte com apenas 5 anos. Perfeito? Mas a exceção dessa hipótese, 1 ou 3 anos de curadoria, 10 anos de sucessão provisória. E aí a gente abre a sucessão definitiva, entrega a propriedade dos bens ao herdeiro. Agora, força um pouquinho a memória aí. Força um pouquinho a memória. Vai lá no início da sua faculdade. Quando você aprendeu isso, o professor disse o seguinte: 1 ano de curadoria, ou 3, como nós vimos, se deixou o procurador, 10 anos de sucessão provisória. Aí eu declaro a morte. E ele disse que depois desses 10 anos, nós vamos contar mais 10 anos. Puxei na memória. 1 ano de curadoria, ou 3, se deixou o procurador, 10 anos de sucessão provisória, aí eu declaro a morte. E aí nós vamos contar mais 10 anos. Por quê? Pela possibilidade desse sujeito aparecer vivo. Porque normalmente pergunta, professor, e se ele aparecer vivo? Se ele aparecer vivo, eu tenho que saber quando que ele apareceu. Porque se ele apareceu nessa primeira fase, que é a fase de curadoria, 1 ano ou 3, ele não perdeu nada, então ele vai reassumir a administração dos bens. Se ele aparecer na segunda fase, nesses primeiros 10 anos, os herdeiros têm posse dos bens. Então ele vai reassumir a posse. E aí nós vamos aplicar aquelas regras de benfeitoria, fruto, deterioração, relacionada à posse de boa-fé. Perfeito. 1 ano, 10 anos. Declarou morto. Por que nós contaremos mais 10 anos? Porque se no prazo de 10 anos, depois da declaração da morte, ele aparecer, eu já tinha entregue propriedade. Se no prazo de 10 anos, depois da decretação da morte, ele aparecer, ele tem direito a reivindicar os bens como se encontram. Como se encontram. Por isso que nós vamos dizer que quando o juiz declarar a morte e entregar a propriedade dos bens aos herdeiros, num primeiro momento essa propriedade será resolúvel. Porque se o ausente aparecer dentro de mais 10 anos, eles vão perder a propriedade. Agora, passou 21 anos, tudo foi rapidinho, né? Nem desapareceu muito, já começou o procedimento, aí 1 ano, 10 anos, mais 10 anos, então 21 anos. Agora, se ele aparecer, só poderá ser declarado vivo, não tem direito a mais nada. Então eu preciso saber quando ele apareceu. Se ele apareceu na primeira fase, ele reassume a administração dos bens. Se ele apareceu na segunda, só a posse dos bens que estavam com os herdeiros. Então ele traz a posse de volta. Se ele apareceu até 10 anos depois da declaração da morte, tem direito ao que sobrou. Se ele aparecer depois de 10 anos da abertura da sucessão definitiva, aí ele não tem direito a mais nada, só declarar vivo. Só declarar vivo. Beleza? E o último ponto, para a gente fazer as últimas questões. Além de saber a espécie da morte, o momento da morte é muito importante.
E o momento da morte é muito importante porque vocês vão lembrar. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui que fez sucessões comigo. Vocês vão lembrar que o princípio básico do direito das sucessões é um princípio chamado droit de saisine. Droit de saisine. Saisine. Alguns vão dizer, né? Que me diz o quê? Pelo princípio de saisine, ou né, o princípio ele é francês, droit de saisine, a morte ela é aberta no exato, ou melhor, a morte é aberta, né? A sucessão ela é aberta no exato momento da morte e, como consequência, a propriedade e posse indireta da herança é transmitida aos herdeiros. Então, no exato momento que meu pai morreu, eu já sou dono da herança. Por isso eu preciso saber quem morreu primeiro. Num caso em que pai e filho morreram no mesmo acidente, por exemplo. E aí o legislador vai me dizer que, artigo 8, não sendo possível identificar a ordem dos falecimentos, os falecidos serão declarados comorientes. O que é comoriência? Comoriência é a presunção de morte simultânea, quando não se é possível identificar a ordem dos falecimentos. Lá no início a gente não entende muito bem por que o legislador presume que eles morreram juntos. Qual que é a diferença de um ter morrido antes do outro? Por que ele declara que, se não é possível identificar a ordem, morreram juntos? O objetivo do legislador é frustrar saisine. Porque se o filho sobreviveu ao pai 5 minutos que seja, ele chegou a herdar. Ele chegou a se tornar proprietário. De modo que, se eu não sei quem morreu primeiro, eu falo, morreram juntos. Porque qual que é a consequência de comoriência? Comorientes não herdam um do outro. Se morreram no exato momento, um não herdou do outro, né? E aí nós vamos ter implicações importantíssimas no âmbito do direito civil. Já bem, caso lá da Chapecoense, vocês vão lembrar que o filho do Caio Júnior quase viajou com ele, né, o filho do técnico. Não viajou porque ele tinha esquecido o passaporte. Acabou não indo. Então, desenhar uma situação semelhante. O indivíduo, autor da herança, era divorciado, porque eu não quero colocar a esposa ainda na jogada, vocês se lembram que a sucessão do cônjuge é complicada, né? Vai depender do regime de bens, então vamos deixar ela fora por enquanto. Né? Divorciado, né? Olha lá, ex-mulher. Com ela teve 2 filhos. Beleza? E aí diz aqui o nosso caso que esse sujeito fez ali uma viagem com o filho, eles não tinham descendentes, tá? Um tem 5 anos, o outro tinha 7. E não eram casados também para facilitar a nossa vida. Né? Beleza. Porque menor de 16 anos não pode casar, né? Então, ele foi lá viajar com um dos filhos, o avião caiu, morreram. Quando chegou o resgate, os 2 já estavam mortos, não sendo possível identificar a ordem dos falecimentos. Comorientes. Comorientes não herdam reciprocamente. Quando eu fizer o inventário desse sujeito, será como se ele tivesse um único filho. E 100% da herança será entregue a ele. Aquele que ficou em casa. Beleza. Agora, se como aconteceu lá no caso da Chapecoense, quando o resgate chegou, o pai já estava morto. O filho ainda vivo. Foi levado para o hospital. Um dia depois, lá no hospital, acabou falecendo também. Mas está claro, não teve comoriência. O pai morreu antes. Pelo princípio de saisine, quando esse pai morreu, no exato momento foi aberta a sucessão e transferida a propriedade aos herdeiros. Eram 2, 50% para um, 50% para o outro. E quando esse guri lá no hospital, no dia seguinte, morre, ele já era dono dos 50. Não tinha descendente, não tinha cônjuge, mas a mãe estava viva. Então será transferido para a mãe. Por isso que eu preciso saber se teve comoriência ou não. Por isso que a comoriência é tão importante. Né? Vamos ali algumas questões para a gente fechar aqui nossa aula civil. Raul, cidadão brasileiro,
no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre seu paradeiro. Raul, que sempre fora um trabalhador exemplar, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul mora sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias, e ele havia se separado de sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana seus parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Pode ser declarada a ausência, para ser declarada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Já pode até parar, porque 80 questões, pouco tempo, né? Então, não tem prazo mínimo. Para começar, não tem prazo mínimo. B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Nem de brincadeira, né? Se alguém marca uma questão como essa, tem que vir fazer de novo, né? C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassado 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Pera lá. Se Raul contasse 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. C ou D? Eita, dividiu agora, né? Resposta correta, letra D. Por quê? Pelo seguinte. Primeiro, o enunciado não falou sobre procurador, gente. A primeira fase, que é a fase de curadoria, a fase ali da declaração da ausência, ela vai demorar 1 ano ou 3 se tiver deixado procurador. Não falou nada disso. Então, nesse caso, o prazo será de 1 ano. Essa aqui foi uma prova da OAB. Aí eu me lembro que quando fizeram, alguns alunos marcaram a letra C. E eles marcaram a letra C porque eles entendiam que a outra estava errada. Então era uma delas, né? A outra estava errada. Letra C. E aí depois me ligaram querendo fazer recurso. Porque disseram que a letra D estava errada. A letra D diz assim: se Raul contasse 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. Ah, professor, porque o senhor falou em sala que eram 5 anos de 80, né? Porra, me parece que 85 anos é mais do que 80. E que 8 é mais do que 5, né? Eu preciso de pelo menos 5 anos de desaparecimento e que a pessoa tem 80. Pô. Já está sobrando tempo aí para poder ser declarada a sucessão definitiva, né? Letra D. Joana e Alcindo, casados sob o regime da comunhão universal de bens, estavam a caminho de uma festa no litoral da Bahia, quando tiveram o carro atingido por um caminhão em alta velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme laudo pericial realizado, não foi possível determinar se Joana morreu antes de Alcindo. Joana, que tinha 25 anos, deixou apenas um parente vivo, seu irmão Alfredo. Enquanto Alcindo, que já tinha 59 anos, deixou 3 familiares vivos, seus primos Guilherme e Jorge e seu sobrinho Anderson. Considerando que nenhum dos cônjuges elaborou o testamento, assinale a afirmativa correta. Letra A. Tendo em vista a morte simultânea dos cônjuges, Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, né, o irmão dela. E a herança de Alcindo será dividida em partes iguais entre seus herdeiros necessários, Guilherme, Jorge e Anderson. 2 erros graves aí na alternativa, né? Primeiro erro. Ninguém ali na história é herdeiro necessário. Ninguém na história é herdeiro necessário. Vocês vão lembrar que o artigo 1829 do Código Civil vai me trazer o rol da vocação hereditária. Então, dos herdeiros legítimos. São herdeiros legítimos de acordo com o artigo 1829.
os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, ou companheiro, né? Agora com a queda do 1790. Vou até completar aqui. E os colaterais até quarto grau. Até o quarto grau. Beleza, esses são os herdeiros legítimos. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais até o quarto grau. Desses, descendente, ascendente, cônjuge e agora companheiro, são considerados herdeiros necessários. Considerados herdeiros necessários, à luz do artigo 1845 do Código Civil. Os colaterais, percebam, os colaterais são herdeiros legítimos, porque eles podem ser chamados por derrogação da lei. Se a pessoa não tiver descendente, ascendente, nem cônjuge, companheiro, eu vou começar a chamar os colaterais, como no caso ali. São herdeiros legítimos, mas eles não são necessários. Eles são herdeiros facultativos. Facultativos por quê? Porque eles não são protegidos pela legítima. Isso a gente vai falar na aula de sucessões. Mas primeiro eu preciso deixar isso claro aqui. Então ninguém ali é herdeiro necessário. Letra A errado. B. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio, mas Joana e Alcindo eram casados em regime da comunhão universal de bens. O patrimônio total do casal será dividido em partes iguais entre os seus herdeiros necessários, entre os herdeiros necessários de ambos, Alfredo, Guilherme, Jorge e Anderson. Tá? O professor Kleber já tinha falado para mim que está faltando 5, tá? Tocou, mas está faltando 5 minutos. Errado. Primeiro porque eu não vou dividir entre eles, todos. E segundo porque eles não são necessários, mais uma vez. Né? Entre comorientes não há transmissão de patrimônio e a abertura de e a herança de cada um dos falecidos será dividida entre os seus respectivos herdeiros. Aí já parou de falar necessário, né? Razão pela qual Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, irmão dela, enquanto Anderson herdará os bens de Alcindo. Correto porque Anderson é sobrinho. Os outros dois são primos. Na ordem de vocação hereditária eu chamo irmãos, não tem irmãos, eu chamo sobrinho, não tem sobrinho tios, não tem tios primos. Então a alternativa está correta. O irmão dela vai ficar com a parte dela, o sobrinho dele com a parte dele. Beleza. Rapidinho aqui as últimas, porque tem uma que eu quero resolver. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração de ausência. Certo. Ana desapareceu. Após declaradas encerradas as buscas, em depoimento à polícia, seu marido afirmou que matou a mulher e deu seu corpo aos cães. Neste caso, é correto afirmar. Né? Primeiro, que é o caso do Bruno. Primeira coisa que dá para afirmar aqui, né? Não é mera coincidência isso aqui. E que se o Bruno foi condenado por homicídio, pô, quanto mais ela ser declarada a morte sem ausência aqui, né? Morte direto, pô. Não preciso declarar a ausência antes. Em grave acidente aéreo, Túlio desapareceu. Então eu vou declarar a morte dele. Se é grave acidente aéreo e ele morreu e ele desapareceu, não preciso declarar ausência. Declaração de morte presumida. A declaração de ausência é condição eficiente ao recebimento da indenização do seguro de vida da pessoa desaparecida. Não, ele tem que ser declarado morto. Então, nesse caso, a família vai ter que esperar 11 anos para ter o direito ao seguro. Porque é só quando declarar a morte, né? Então, eu tenho ali um período de curadoria, um período de ausência, e quando declarar a morte é que vai ser deferido o seguro, recurso especial. Está no seu material aí. E essa aqui que eu quero fechar nossa aula com ela. Por isso que eu acelerei. Essa aqui foi uma questão da magistratura genial.
Veja ali, ó. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente automobilístico. José faleceu no acidente. Maria foi levada com vida ao hospital e o filho que estava em seu ventre faleceu alguns minutos após o nascimento, tendo respirado. Sofreram um acidente, José faleceu no acidente. Maria foi levada com vida para o hospital, o filho nasceu, respirou, nasceu vivo. Na manhã seguinte, Maria também faleceu. Então morreu o pai no acidente, o filho nasceu vivo, morreu logo depois, no outro dia, pela gravidade dos ferimentos, ela também morreu. José e Maria não tinham outros filhos. O casal tinha uma fortuna de 50 milhões de reais em aplicações financeiras numa conta conjunta, valores acumulados exclusivamente durante o período do casamento, sob regime legal de bens. Os pais de José, Josefa e João, e os pais de Maria, Ana e Paulo, ingressaram em juízo postulando seus direitos hereditários. Assinale a alternativa correta. Para onde foi parar a herança? Só para os pais dela? Só para os pais dela. Só para os pais dela. Né? A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de Maria. Por quê? Quando ele morreu no acidente, ela pegou meia ação, o bebê nasceu com vida. Então ele herdou os outros 50%. Quando o bebê morre, ele não tem descendente, não tem cônjuge, vai para ela. Então ela já tinha metade, herdou o patrimônio do filho, 100%. Com a morte dela, ela não tinha descendente, não tinha cônjuge, mas os pais vivos. Então tudo para os pais dela. Tudo para os pais dela. Beleza? Semana que vem a gente fala de negócio jurídico. Até mais. Clique like.